Contemporâneo, professora Vivian. O que é dança contemporânea? Parte 2. Turma 1B da tarde, Ipuã, vídeo 16. Oi pessoal! No vídeo passado, a gente viu de forma bem resumida como a dança existiu desde sempre e foi se transformando conforme o mundo também ia mudando. Vale lembrar que o que eu comentei no vídeo passado foram os grandes acontecimentos da dança. Isso não significa que existem só aqueles estilos. Dança contemporânea, dança moderna, jazz, sapateado, balé clássico, samba, danças folclóricas, danças urbanas, danças brasileiras, danças étnicas, dança de salão, dança teatro. E muitas outras que também tiveram suas histórias e desenvolvimentos. Então vamos lembrar que eu falei um pouquinho sobre a dança moderna no vídeo anterior. E como continuidade dessa dança moderna, surge a dança contemporânea. Então muito do que eu falei naquele vídeo continua valendo para a dança contemporânea, a não ser pelo fato de que na dança contemporânea não existe uma preocupação em formatar uma técnica, em fechar um modelo de passos que será aprendido. E é muito difícil responder essa pergunta, o que é dança contemporânea? Talvez porque a gente esteja vivendo a era contemporânea. Esse tempo que a gente está vivendo agora é chamado de contemporaneidade. Então, quando a gente fala de dança contemporânea, a gente está falando de uma dança atual, uma dança que está acontecendo agora. E essa dança é muito variada. Por exemplo, a minha aula de dança contemporânea aqui no Instituto não vai ser igual a de um professor que dá aula de dança contemporânea em São Paulo. Não vai ser igual a uma aula de dança contemporânea nos Estados Unidos. Justamente porque nessa dança não tem uma formatação, uma organização de passos igual no balé. No balé, por exemplo, tem uma ordem a ser aprendida. Temos o plié, depois o tandi e assim por diante. Então, se você fizer uma aula de balé no Instituto, em Orlândia, em Ipuã, uma aula de balé em Ribeirão Preto, provavelmente vocês vão encontrar os mesmos elementos, os nomes dos passos que formam a estrutura, a técnica do balé clássico. Então, por isso, por ser muito variado, que eu vou trazer aqui o que é a dança contemporânea para mim, Vivian, e que é desenvolvida aqui no Instituto com vocês, alunos. Eu já quero adiantar que dança contemporânea não é uma dança que se dança de qualquer jeito. Não é uma dança que se faz qualquer coisa. Existe muito estudo por trás de cada exercício. Aliás, anos e anos de estudo para desenvolver uma aula que tenha muitos objetivos. E essa ideia de que na dança contemporânea pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito, talvez passe pela cabeça quando a gente compara ela com o balé e o jazz, por exemplo. Mas não tem nem como a gente comparar, pois são estilos diferentes com objetivos diferentes. Uma não é melhor do que a outra e, pelo contrário, uma ajuda muito no desenvolvimento da outra. A dança contemporânea surge em 1950 e continua como forma de protesto e para romper com o jeito rígido estabelecido pela dança clássica, procurando novos jeitos de dançar e de se expressar. A dança contemporânea, para mim, Vivian, é uma forma de pensar e ensinar a dança que vai muito além da técnica. E quando eu falo técnica, é porque ela não se preocupa somente com o como vocês vão executar o movimento. Ela se preocupa com o nosso corpo, com a gente fazer os movimentos respeitando os limites do nosso corpo. E isso a gente vai chamar de consciência corporal e educação somática. É uma dança que se preocupa com as ideias de criação e improvisação, para que o aluno não entre naquele modelo de só copiar o seu professor, mas sim que ele seja criativo para dançar sem depender de ninguém e que descubra seu próprio jeito de dançar, que tenha a dança como um meio de se expressar, se comunicar
e não só um jeito de mexer o corpo. E por falar em corpo, é uma dança que se preocupa em descobrir novos jeitos de mexer ele. Então, nessa dança, nós não vamos repetir sempre os mesmos passos. Nós vamos sempre fazer atividades para descobrir novos jeitos de mover. É uma dança que utiliza o chão, que usa a gravidade ao seu favor. Diferente do balé, por exemplo, que usa muito nosso corpo na vertical, com exercícios em sua maioria na posição em pé. Uma dança que utiliza objetos e materiais variados para estimular os alunos a descobrir novos jeitos de mexer. Consegue conversar com outras áreas, como a fotografia, a pintura, a literatura. É uma dança que propõe dançar não só no palco, mas também ocupar outros espaços. E tudo isso sempre tentando oferecer um ambiente seguro para que os alunos possam experimentar, criar, dançar e se divertir. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ter aprofundado um pouquinho mais sobre a dança contemporânea. Acho legal vocês mostrarem para suas famílias, para seus amigos, para eles conhecerem um pouquinho do que a gente está construindo junto aqui no Instituto. Então, até o próximo vídeo.